Zé, o que te moveu, Zé? O que você acha? Qual foi a força que fez com que você transpusesse todas essas barreiras que você enfrentou na vida? Fantástico, Denise. Você tem toda a razão quando você fala que não foi simples, mas, ao mesmo tempo, cada um de vocês que estão aqui nos assistindo, você que está vendo agora ou depois, não necessariamente é imprescindível que você tenha uma história de vida dura quanto a que eu tive ou cheia de situações difíceis, como aconteceu comigo, para você ser inspirador ou inspiradora. E houve, Denise, em 1985, uma situação que foi o primeiro start, né? O primeiro empurrão, mesmo eu ali como criança, a minha mãe me deu esse primeiro start, e foi esse start, foi essa mentoria, que eu chamo de mentoria naquele ano, que me ajudou a sobreviver, vamos dizer assim, bem, a todas as situações que Deus estava reservando para mim ao longo da minha história, né, da minha vida. Sim. As boas e as ruins, as de sucesso e as de luta, né, de desafios. Foi o seguinte, o primeiro start, que é o que eu uso até hoje, é o seguinte: minha mãe se reuniu comigo na sala de casa em 85, era um barraco de madeira, um barraco branco, todo pintado de branco, por dentro e por fora, parecia uma casca de ovo, a casa que eu morava, né? Era Sim. branco por dentro e por fora, uma casca de ovo, e na mesa do cômodo, porque era um cômodo, sabe aqueles barracos de madeira que não tem quarto, tem sala, é tudo uma coisa só? Sala, cozinha, quarto, tudo uma coisa só? Pois é. Então, ali naquela mesa, uma mesa redonda, com a toalha de mesa florida, vermelha e branca, assim, de flores e tal. E ali, sentado naquela cadeira, a minha mãe chegou para mim e disse: Rodrigo, eu tenho algo para te falar. Eu não sei, deve ter sido algo de Deus que pediu para que ela conversasse isso comigo naquela época. Eu tinha 6 anos de idade e eu lembro exatamente dessa conversa até hoje. Ela chegou para mim e fez assim: sua mãe, ela não tem recursos, você sabe, eu não tenho conhecimento, não tenho instrução suficiente para te ajudar na vida como eu gostaria. Você é filho único, eu quero que Deus te dê tudo de melhor, que você conquiste muitas coisas. Mas eu sou limitada na situação de recursos, de conhecimento. Mas eu vou lhe dar um conselho. Ela disse o seguinte: tudo que você quiser alcançar, que você quiser fazer para crescer, para poder prosperar na vida, para fazer o que você quiser, faz o seguinte: procura alguém que já fez aquilo que você está fazendo, que você quer fazer, procura alguém que já fez aquilo que você quer fazer e escuta e executa, não duvida, executa, coloca em prática. Então, se você quiser ser um médico, procura alguns médicos, conversa com eles, pede conselhos e segue o conselho. Se você quiser ser um construtor, procura um construtor, conversa com ele, pega conselhos e escuta o conselho e executa. Sabe, Denise, sabe você que está me assistindo aqui, ela não sabia que estava fazendo uma mentoria comigo naquela época, né? Há 35 anos atrás, ela não sabia, mas foi a primeira mentoria que eu tive e que me guiou, sabe, Denise, na minha jornada, desde a carreira profissional até passar pelos desafios que eu passei. Então, por exemplo, no ano 2000, exatamente no ano 2000, a nossa casa onde nós morávamos, isso já completou o quê? 21 anos agora, ela pegou fogo, perdemos tudo, né? Ainda bem que eu não estava em casa, ela também não, mas quando nós chegamos à noite, por volta de umas 9 da noite, ela chegou primeiro do que eu, tinha ocorrido uma explosão de botijão de gás e um vizinho, e 3 casas se foram destruídas. A minha foi uma delas, né? Então, nós ficamos só com a roupa do corpo, literalmente ficamos só com a roupa do corpo. E o que acontece é que ela teve alguns problemas emocionais por conta desse choque, desse trauma
que foi esse acidente na nossa casa. Ficamos morando em casa de família por 8 meses, quase um ano para a gente reconstruir a casa de novo e com a ajuda de vizinhos, com a ajuda de família, com a ajuda de amigos, aquela coisa toda. Mas eu lembrei do conselho dela e eu procurei, naquela ocasião, pessoas que já tinham perdido tudo alguma vez na vida, ou com enchente, ou com incêndio, ou qualquer coisa. Eu procurei alguém que fosse, eu consegui encontrar uma pessoa que tinha vivido uma catástrofe em casa, que foi uma enchente em casa, e também tinha perdido tudo, né? Daí eu perguntei a esse senhor Paulo, né? Paulo, e eu perguntei para o Paulo o que foi que aconteceu e o que ele fez para poder reconstruir, não é, a sua casa e tudo mais. E eu peguei os conselhos dele, peguei as dicas que ele deu e usei para essa reconstrução. E em 2 anos a gente conseguiu essa restauração do nosso lar. Mas o que isso me ensinou em termos de liderança? O que acontece é que um líder inspirador, ele tem em primeira mão, não é, a seguinte mensagem: ninguém perde nada grande, né, a não ser que seja as pessoas. Então, quando aconteceu o incêndio na minha casa, eu perdi tudo, entre aspas. Mas eu não perdi o principal, que foi a minha vida e, é lógico, a vida da minha mãe. Muita gente ficou preocupado conosco no aspecto emocional, por conta da perca, mas nós tínhamos tudo que nós precisávamos. Ela tinha a minha presença e eu tinha a presença dela. E na liderança inspiradora, isso me traz um conceito muito importante, porque é o seguinte: se o propósito maior do líder estiver vivo, ele nunca perde nada. Então, se o propósito maior do líder estiver vivo, ele nunca perde nada. Então, o empresário, se ele falir, mesmo se ele perder a empresa, mas se o propósito do líder for muito forte, ele não perdeu nada, porque ele permanece vivo e as pessoas permanecem em pé. Se um pai, trazendo agora para um líder de casa, se um pai ele perde o emprego, se um pai, uma mãe de família perde o emprego, de repente perde aí o seu negócio, perde dinheiro, perde recursos, mas se não perder o propósito, continua com tudo. O ruim são aqueles líderes que não têm propósito. Então, quem não tem propósito, quando perde qualquer coisa, perde tudo. Mas quem tem propósito, pode perder até tudo, mas continua forte e firme para seguir em frente. Então, essa lição que eu aprendi com a perca da minha casa naquele incêndio foi fundamental. E o tema de hoje, né, Denise? Caiu como uma luva, né? Então, qual é o propósito do líder inspirador? Então, a gente já parte desse princípio. O propósito do líder inspirador é entender que o resultado final não é tão importante quanto a trajetória, quanto a estrada, quanto as pessoas que participam da trajetória. Então, as empresas que crescem mais são aquelas que entendem que o principal ativo que elas têm são as pessoas e o seu propósito. As famílias que mais se permanecem em pé, fortes e firmes, são aquelas que sabem que são os familiares que são mais importantes e o propósito da família que é o mais importante. Não tem Covid, não tem falência, não tem enfermidade, não tem enchente, não tem incêndio que destrua uma instituição que tem líder com propósito. Só reforçando aqui um outro ponto que eu achei fantástico, né? A importância da mãe, né? Da sua mãe, a importância da família nos valores que movem a tua vida, né? Então, sim, você teve a maior lição de todas lá no comecinho, e aí sim, isso te sustentou para os embates. Total. Eu não entendo um líder hoje, seja ele um líder religioso, seja ele um líder político,
seja ele um líder empresarial, seja ele um líder em qualquer organização, em qualquer instância, se ele não for de fato inspirador dentro de casa. O nosso lar, a nossa casa é o grande berço da liderança, não é? Então, quer conhecer, minha avó tinha uma frase, viu, Denise, que era assim, eu não sei vocês que estão assistindo aqui a gente agora, não sei você aí em casa, é o seguinte, tem uma frase que pode até ser conhecida de vocês, que ela dizia assim, quer conhecer uma pessoa de verdade? Come 1 quilo de sal junto com ela, né? Come 1 quilo de sal junto com ela. Come 1 quilo de sal junto com ela que você vai conhecer ela de verdade. Porque o que é que significa isso? Quando a gente compra sal no supermercado, ele não acaba assim do dia para a noite, não é verdade? A gente vai usando de pitadinha, não é? A gente não vai pegando pitadinha e vai usando. Então, para a gente consumir 1 quilo de sal, demora, não é? Demora para a gente consumir 1 quilo de sal. Então, é uma analogia que a minha avó fazia. Para conhecer alguém de verdade, vai comer 1 quilo de sal com ela. Ou seja, vai viver um pouco, vai na casa dela, ver como é que ela é dia a dia na casa dela, vai comer 1 quilo de sal com ela. Então, para você conhecer um líder inspirador, pergunta para o filho dele como é que ele é em casa, pergunta para a mulher dele, pergunta para o marido dela, pergunta para o pai dela, pergunta para os parentes dele ou dela quem de fato essa pessoa é e como é que ela funciona. Então, eu creio piamente, sem dúvida nenhuma, pelas minhas vivências pessoais e pelas minhas mentorias, pelas palestras que eu apresento nas empresas e pelas equipes que eu já montei e que trabalhei ao longo de 20 anos, que dentro de casa está o grande berço da liderança. Eu digo o seguinte, o líder, ele é como uma rosa. Ele é como uma rosa. Mas ele só consegue desabrochar se tiver apoiado em uma planta. Se ele tiver apoiado em uma planta. E a planta do líder inspirador é a sua casa, é o seu lar, é a sua família. Então, quem tem um desequilíbrio familiar, quem tem um desequilíbrio doméstico, um desequilíbrio de caráter, de berço, até pode desabrochar, sabe? Até pode dar uma desabrochada, mas o aroma não é o aroma de uma rosa verdadeira. Quando você vê uma rosa bonita e que tem um belo aroma, ela está apoiada em uma grande planta, em uma grande família, em um grande berço. Então, Denise, quando você colocou aqui que por 2 vezes você teve que se refazer e reconstruir de novo porque aconteceu, não é? Tudo novamente, quando se tem a estrutura da liderança inspiradora de berço, podem até, a vida ou as pessoas, pode até tirar o que você tem, mas jamais vai tirar quem você é. Né? Então, eu fico assim, muito, enfim, lamento muito, né, quando a gente vê as pessoas colocarem todas as fichas em algo, né, em algo material, Então, felizmente, não me levaram nada, assim, levaram o carro, mas você sabe que fizeram um grande favor, né? Que levaram um carro tão ruim que fizeram um favor de levar aquele carro ruim. Eu comprei outro melhor. É isso. Isso. Né? Maravilha, então, Denise. Essa sua experiência ensina uma coisa muito importante, que é o seguinte: a Denise é uma grande líder inspiradora, né, gente? A gente vê isso na sua trajetória, na sua história. Agora, o que a gente vê? O propósito do líder inspirador, a princípio, tem a ver com ter uma autoridade própria antes de você procurar influenciar os outros. Então, o que acontece? Qual é uma característica de um líder inspirador que tem propósito? É que ele tem uma capacidade de autoliderança muito forte. Então, quando você vê alguém com uma capacidade de reconstrução, uma capacidade de resiliência verdadeira, né? Uma capacidade de retomada, de fato, de construção, né? Independente do cenário,
Então, como a Denise usou a palavra renascer das cinzas. Então, todas as vezes que você tiver a capacidade de reconstruir, de renascer das cinzas, capacidade de refazer sua jornada, não é? E dar um novo olhar para a sua história, para a sua vida, você é um líder inspirador. Não importa se você está numa multinacional, não importa se você está em uma empresa média, pequena, não importa se você é um empreendedor, se você é um pai de família, uma mãe de família, se você tem essa capacidade, que a história que a Denise trouxe ensina, você é uma liderança inspiradora. Aí sim, você consegue o quê? Contagiar, contaminar, influenciar a sua equipe, a sua família, as pessoas. Tenho certeza que o que a Denise falou agora deu um alerta para você para algumas coisas aí na sua história, na sua mente. Trouxe para você algumas lembranças. Por que ela conseguiu fazer isso? Porque, de fato, a inspiração contagia. E todo líder inspirador, ele tem uma capacidade incrível de trazer as pessoas para o campo de transformação. Denise, eu creio com uma absoluta certeza de que todas as vezes que alguém se aproxima de uma liderança inspiradora, ela se transforma de imediato, ela já recebe um choque. Imagina que a liderança inspiradora fosse um líder inspirador, ou uma líder inspiradora, né? Fosse como um imã, um grande imã. Legal. Quando algo que é semelhante ao imã se aproxima dele, o que acontece? Ele atrai, ele é atraído. Então, vamos supor que aqui tem um grande imã metálico. Se algum metal se aproxima, automaticamente ele vai ser atraído por esse imã. Querendo ou não querendo, ele vai ser atraído por aquele imã. Então, o que acontece? Um líder inspirador, ele funciona como um imã. Um metal que se aproxima, um semelhante que se aproxima, no caso, um ser humano, quando se aproxima de um líder inspirador, ele vai ser impactado, ele vai ser atraído, ele vai ser transformado e influenciado por aquele líder, pelo campo magnético daquele líder, pela influência. Então, Denise, essa tua experiência me traz isso, né? Me traz isso. A capacidade que um líder inspirador tem de fato, influenciar somente com a sua presença, né? Maravilha. Zé, conta para nós a história do Gari, vamos lá. O que tem de acrescentado? Denise, eu sempre fico muito feliz quando eu trago à tona assim, esse momento que eu tive, que é a história do Gari, né? A história do Gari, ela é uma história que me veio à mente de uma experiência que eu vivi com a minha avó, mais ou menos em 88, 89, por aí, e eu estava vivendo um momento assim de dúvidas se eu iria, de fato, dedicar minha vida a ser um palestrante, a liderar pessoas, a treinar pessoas, a ser um mentor de gente, né, através da liderança ou não. Então, nessa dúvida se eu iria fazer isso ou não, certa vez me veio essa história, eu lembrei da minha avó, Dona Argentina, o nome dela era Argentina, vê que nome, olha que nome interessante. Já viu alguém com o nome de Dona Argentina? Uau! Nossa! Às vezes que a gente ficava contra a nossa avó, era só quando jogava Brasil e Argentina. Ele disse, vó, a senhora vai dar uma licencinha pra gente, que por 2 horas a gente vai torcer contra a senhora, viu? Aqui no Brasil e Argentina. Dona Argentina é uma cortadora de cana aqui do interior de Pernambuco, né? Se aposentou como cortadora de cana, meu avô também. E, como eu disse para vocês, a minha mãe, ela foi mãe solteira, né? Ela foi abandonada pelo meu pai. Eu não conheci o meu pai, não tive a alegria de ter pai, de conviver com meu pai, de ter, de fato, a sua presença. E quando a minha mãe engravidou,
ele abandonou minha mãe. E logo quando eu nasci, a minha mãe foi expulsa de casa pela minha avó materna, né? A minha avó materna. Porque na época, mãe solteira, vocês devem saber, gente, mãe solteira naquela época era considerada mulher vagabunda, mulher do mundo, aquela coisa toda. Uhum. E aí, era um peso muito grande para uma mulher abandonada por um homem, uma solteira. Então, quando eu nasci, eu fui para a rua com a minha mãe, direto. Minha mãe foi expulsa da casa da minha avó materna. E aí, minha mãe encontrou aqui no bairro do Jaboatão, dos Guararapes, aqui em Pernambuco, uma família andando pelas ruas comigo no braço, um recém-nascido no braço, com uma sacola, sem ter onde morar, sem ter onde ficar. Aí encontrou essa família, que foi a família de criação que eu tenho até hoje, né? Que deu um acolhimento para minha mãe, que me recebeu, né? E era uma família grande, uma família que tinha muitas crianças e tudo mais. E é a família que hoje eu considero como minha família de sangue, mesmo sendo de criação, né? E foi essa minha avó, dona Argentina. Ela teve 5 filhos, vários netos, vários bisnetos, e naquela época ela recebeu minha mãe, me acolheu, ficou comigo, e eu fui criado nessa casa, com essa senhora, o marido dela, que foi o meu avô, e a família inteira, que viraram meus tios e primos, enfim. E aí o que acontece? Aos 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, tinha uma situação que era o seguinte: a gente ficava dentro de casa e, sabe, você vai lembrar dessa época que todo mundo morava junto numa casa só. Era mãe, era pai, era tio, era irmãos, gente que teve uma família grande numa casa só, vai lembrar disso que eu tô dizendo aqui. E era uma casa assim, com muita gente e muita criança, muito menino. E a minha avó era especialista em criar filho dos outros. Era especialista em cuidar de menino pequeno. Era especialista em cuidar de menino pequeno. Então, ela pegou e, em determinado momento, uma cena veio à minha cabeça. Tava eu, meus primos, minhas primas de criação, né, ali 8, 9 anos de idade, e a gente, vó, ó, fulano, vó, isso aqui, vó, brinca comigo, vó, ó pra fulano me abusando, vó, olha a televisão, vó, não sei o quê. Aí ela dizia, não, Ana, peraí que vó, tô lavando os pratos. Não, Rodrigo, peraí que agora não, que eu tô cuidando do almoço. Agora não, que eu tô cuidando da roupa. Ela dizia, agora não, que eu tô ocupada cuidando da casa. E aí, essa cena me veio à mente e eu ficava lembrando. A gente ficava chamando a minha avó para ver o que a gente estava fazendo ali e ela ficava cuidando da casa, fazendo as coisas. De repente, aconteceu uma coisa. De repente, uma coisa incrível. Alguém batia na porta, na grade do terraço. Alguém batia na porta. Dona Maria, o quê? Quando alguém bate assim em casa, chega, Dona Maria, né? Dona Maria. Dona Maria. Aí, batia na porta. Dona Maria, aí, os meninos tudinho, né? Vó, tem gente chamando. Quem é que estava chamando? Quem é que estava batendo lá? Dona Maria, chamando minha avó. Sabe quem era? Quem? O Gari. O Gari. Isso mesmo. O Gari, que estava junto com os colegas dele lá, varrendo a rua naquele sol quente. Vocês sabem, né, gente? Gari sofre pra caramba. É sol quente, é calor, é poeira. Eles trabalham muito, é muita luta. Com aquele vassourão, aquela coisa toda. E aí eles ficam suados, e aí eles batem na porta do pessoal para pedir água. Hoje não acontece muito isso, não, mas antigamente era demais isso. Então, Dona Maria, aí o Gari dizia, a gente dizia, vó, o Gari tá chamando a senhora. Aí ela vinha, pois não, moço. Aí ela dizia assim, Dona Maria, a senhora tem um copo d'água? A senhora tem um copo d'água para mim e para os meus colegas, por favor? A palavra mágica. A senhora tem, a frase mágica, a senhora tem um copo d'água, por favor? Aí o que acontece? Minha avó chegava, parava. Tudo que ela estava fazendo, parava
de olhar o fogão, parava de olhar o tanque, parava de varrer a casa, parava tudo. Para quê? Para ir lá na cozinha, abrir a geladeira, pegar uma garrafa d'água da geladeira, pegar um copo e trazer para matar a sede do gari. E aí, o gari fazia o quê? Ela vinha com aquela água, parecia um bálsamo para o gari, naquele calor escaldante, escorrendo pela testa aqui, todo molhado de suor, sujo da rua. Ele pegava o copo assim, ó, com um copão feito esse aqui que minha avó levava, e aí, glu, 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 aquela água deliciosa, descia geladinha, como se fosse um bálsamo, naquele calor. E aí, quando ele terminava, ela perguntava assim, quer mais? Quer mais? Aí ele dizia assim, quero, por favor. Aí ela enchia de novo, aí ele tomava de novo. Quando ele terminava, aí o gari dizia assim, a frase mágica. Ele dizia assim, Deus lhe abençoe, muito obrigado. Ele dizia, Deus lhe abençoe, muito obrigado. E aí minha avó voltava, dizia por nada, voltava e continuava cuidando das coisas. E continuava pedindo para a gente esperar. Quer dizer, ela não parava para olhar os meninos pequenos porque estava fazendo as coisas dentro de casa, mas parava para matar a sede do gari. Parava tudo para matar a sede do gari. Ela não olhava se estava bonita, com o cabelo arrumado, a roupa, não olhava se estava... Não, ela até pedia para a família esperar para poder ir lá matar a sede do gari. E nesse momento, eu lembrando disso, eu me convenci de que a minha jornada como treinador, como palestrante, como alguém que vai ajudar pessoas, era justamente essa. Eu tinha que matar a sede do gari. Eu não podia ficar olhando só para mim, preocupado com a minha roupa, com a minha imagem, com o meu jeito, com a minha vida. Eu tinha que parar a minha vida para dar água para o gari. E aí, Denise, foi justamente esse momento que eu tive a noção exata do que é, de fato, liderar. Liderar é parar a sua vida, se for necessário, para poder matar a sede do gari. Liderar é você dar as costas para a sua aparência, se for necessário, para matar a sede do gari. E quando você fizer isso, não é uma, nem duas, nem três pessoas que vai dizer para você a frase mágica, a frase do gari. A sua família vai dizer isso. Os seus amigos vão dizer isso. A tua audiência vai dizer isso. A tua empresa vai dizer. Teus funcionários, a tua equipe vai dizer a frase mágica do gari quando você matar a sede dele. E qual é a frase mágica? É aquela do gari, quando ele diz assim, muito obrigado, Deus lhe abençoe. Então, a grande recompensa do líder é justamente essa, é ver a sede de alguém por algo saciada. Então, ó, qual é a sede de alguém que você pode matar na sua vida? Se você é um empreendedor, se você é um líder, se você é um professor, se você é um empresário, se você é um palestrante, se você é um coach, qual é a sede de alguém que está faltando a tua presença com água para alimentar, para saciar? Então, desde então, essa história essa minha experiência com a minha avó me confirmou de que eu não vou viver nada mais, nada menos do que para matar a sede do gari. O que você sente que falta na sua vida, Zé? Opa! Oh, que massa! Que maravilha! Adorei, que maravilha. Adorei! Sabe, eu acredito assim, a minha experiência me mostrou uma coisa que me deixa muito entusiasmado, que é o seguinte: eu gostaria muito, sabe? Eu gostaria muito de atingir o que falta, né? Gostaria demais de atingir o número de pessoas que ainda eu não tive acesso, sabe? Eu tenho garis em alguns lugares que por motivo ou por outro eu ainda não consegui impactar.
E a minha jornada, sabe, Edelvina, é justamente buscar recursos, seja recursos tecnológicos, recursos financeiros, recursos de pessoas, de gente, recursos de conhecimento, recursos que for, para poder encontrar esse garimpo. Então, o que falta ainda é ir, e eu tenho certeza que eu vou até o final da minha jornada de vida, né? Não vou, claro, conseguir impactar todos aqueles que eu gostaria, mas para mim sempre vai estar em falta, sabe? Eu nunca vou dormir assim, satisfeito, achando que eu já alcancei as pessoas suficientemente. Sempre para mim vai estar faltando. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, maravilha, estou felicíssimo e, ao mesmo tempo, tenho uma tristeza, porque tem gente que faltou. Tem gente que faltou. E essa pessoa que faltou, eu vou impactar ela hoje ou amanhã. Eu não vou ficar satisfeito enquanto eu não ficar de frente com ela, seja pessoalmente ou online, né? E, de alguma maneira, impactar. Sempre para mim vai faltar um gari. Sempre vai faltar um gari. Então, é isso que falta. Eu não me preocupo com as consequências financeiras da minha vida, se eu ficarei mais pobre ou mais rico, ou mais famoso ou menos famoso, ou mais conhecido, menos conhecido. Isso nunca me preocupou. O que mais mexe com a minha cabeça é: ainda está faltando gente. Ainda está faltando gente. Ainda está faltando gente. E aí a gente vai até o fim. E essa experiência aqui com a Etelvina me lembrou e o que você colocou aí de as pessoas desanimando, né? Uma coisa que é característica também, sabe, Denise? Que é característica também de uma liderança inspiradora, de um líder inspirador, é a capacidade de fazer as pessoas nem chorar as derrotas muito tempo, nem ficar entristecido muito tempo por um resultado ruim ou por uma situação de vida ruim, momentânea, e tampouco comemorar muito tempo as vitórias, entende? Então, o que acontece? O que é que eu vejo hoje? Muita gente, principalmente nas empresas, sabe? Muita gente ainda vivendo das vitórias do passado, ainda vivendo do sucesso que já passou. Então, o que acontece? Se apegar à derrota faz você travar. Mas, se ficar parado no sucesso do passado, também vai fazer você travar. Então, para você que está possivelmente entristecido ou cabisbaixo ou triste por conta de uma situação momentânea, eu digo para você o seguinte: joga fora. Já joga fora. Não transforma a tua vida em uma latinha de lixo que tudo que você recebe você coloca lá dentro, tá? Joga logo fora, descarta logo isso. Mas, se você também está preso ao sucesso do passado, você não avança. Você fica naquele mesmo lugar. Porque o mundo de hoje é muito dinâmico. Então, um líder inspirador, né? Um líder inspirador é aquele em que as pessoas que estão perto dele nem choram. Vê bem, não estou dizendo que a gente não vai ficar triste, a gente não vai chorar as nossas angústias, mágoas e frustrações. A gente precisa chorar, a gente precisa se amargurar, a gente precisa sentir o que é preciso sentir. Mas o que eu digo é, a gente não pode deitar em cima desse sentimento a vida inteira. Do mesmo jeito que, não estou dizendo que a gente não vai comemorar, ficar feliz com as nossas vitórias. A gente vai também comemorar e se alegrar. Mas a gente também não pode deitar em cima do sucesso por muito tempo, porque senão a gente trava. Então, um líder inspirador, ele tem essa capacidade de, quem está com ele, nem chora as mágoas muito tempo e nem muito menos fica comemorando o sucesso do passado. Já parte para outra. Já avança. Se hoje eu vendi 10, amanhã eu vou vender 30, amanhã eu vou vender 25, depois eu vou vender 50, e assim vai. Então, nem chorar pelo que passou e nem comemorar a vida inteira o sucesso do passado, né? Isso aí é fundamental. Você colocou aqui, ó, Zé, é o que acontece com a inovação.
as pessoas tendem a travar com mudanças, né? Isso. Aceitar. Total. Né? Total. E tem uma coisa que é muito característica do tempo de hoje, sabe, Denise? Que é isso que a Lúcia falou aí. É uma coisa muito característica dos tempos de hoje, que é o seguinte: nós fomos educados, eu falo muito isso nas empresas, sabe? O que a gente foi educado? A gente foi educado para não errar. A gente foi educado para ser punido quando a gente erra. Por isso que a gente tem aversão a mudanças, aversão à transformação. A gente fica com resistência a mudar, para crescer, certo? A gente fica com essa resistência. Por quê? A nossa cultura, a nossa educação acadêmica e até familiar, ela foi pautada em o quê? É melhor quem erra menos. É verdade. Tira a nota mais alta quem erra menos. E a gente sabe que a vida não é assim, é o contrário. Cresce mais na vida quem erra mais. Quem erra mais. Avança, se fortalece na vida quem erra mais. Então, o mundo de hoje, cheio de mudanças, se a gente ficar com resistência a mudanças, como a Lúcia colocou, por quê? Porque a gente tem medinho de errar, a gente vai ficar travado. Então, eu não posso ficar com medo de ir lá fora da água pro gari, porque eu estou fazendo uma coisa aqui. Não, eu tenho que mudar, eu tenho que pegar, ir lá e fazer o que tem que ser feito. Mudança. Então, e a outra característica é o seguinte: se você está errando pouco, veja bem, na dinâmica que a gente vive hoje, se nós estivermos errando pouco, o que é que significa? Significa dizer que nós somos maravilhosos? Significa dizer que nós somos incríveis? Não. Não fazer nada. Exatamente. Se nós estivermos errando pouco, é porque nós estamos parados. Nós não estamos fazendo nada, estamos lentos. Estamos muito devagar. Ah, Rodrigo, mas eu estou errando muito. Ótimo que você está errando muito. Isso significa que você está em movimento, que você está vivo, que você está se mexendo, que você está arriscando, está fazendo mudanças, transformações. Líderes inspiradores não gostam de gente que erra pouco. Líderes inspiradores gostam de gente que erram rápido. Erram rápido. Por quê? Quem erra rápido acerta mais vezes. Quem erra pouco não acerta nunca. Olha aí, ó. Quem erra rápido acerta mais vezes. Quem erra pouco não acerta muito. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então, se você está acertando se você não está errando nada nessa sua vida, deixa eu te falar, ou você está muito lento ou você está parado. Entendeu como é que é? Então, vai, se mexe, executa, dá água pro gari, faz a coisa acontecer e começa a errar, porque o mundo não é de quem acerta, o mundo é de quem faz.